Teste. Agora Agora foi. foi. Pronto. É. Então vamos lá, né? Eu estou escutando meu retorno. Você pode botar no... Isso. Espera aí. Gente, só um minutinho. Pronto, gente. Nós tivemos aqui alguns problemas técnicos, acontece. É só reinicializar que dá certo, tá? Então, vamos lá, né? Bom, gente, vamos a mais uma quinta com o nosso ciclo de empreendedorismo. Esse ciclo, né, o intuito desse ciclo é trazer o que é o empreendedorismo, né, para o nosso cotidiano, trazer o que eu devo fazer para empreender, como é que são os passos, como é que eu devo me organizar. Então, estamos aqui, né, todas as quintas, e eu gostaria também de dizer que esse ciclo, né, ele é promovido pelo Laboratório de Tecnologias Inovadoras e possui como facilitadores a Jéssica Carvalho, Ana Vitória e o Lázaro Loyola, né? Então, todas as quintas a gente está com um tema, né, que é interessante, se vocês puderem acompanhar, né, e saber quais são os passos, né? Mesmo que você tenha perdido os ciclos anteriores, né, os passos anteriores, sinta-se convidado a aparecer, tá? Sinta-se convidado. Eles não são dependentes entre si, né? Então, você pode muito bem assistir os ciclos, mesmo que não tenha assistido os anteriores, você vai entender o de hoje, por exemplo, né? Então, gente, eu pediria também para vocês reforçarem aqui o nosso canal, né? Dar um like, um joinha, um sino, né? Bota o sininho aí para ficar atento às notícias, né? E outros ciclos que poderão vir após esse, certo? Hoje nós temos aqui o tema Design Thinking e Design Sprint, né? E a nossa palestrante de hoje é a Ana Vitória, né? Ana, você está aqui com a gente? Tô sim. Olha só, né? Eu apresentei tudo de novo. Sim, da mesma forma. Da mesma forma, né? Pois é, pois é. Mas é isso aí, né? A gente vai virando youtuber com o tempo, né? Sim. Pronto, agora sim dá certo, né? Agora você pode iniciar a sua apresentação, né? E obrigado aí por mais uma vez estar aqui com a gente. Por nada. Sou eu quem agradeço. Boa noite, pessoal. Acho que a gente já está chegando aí perto das 6 da noite, então acho que já é boa noite. Agradecendo aqui primeiramente ao LTI pela oportunidade e também pelo incentivo de disseminar o empreendedorismo dentro da universidade e também hoje aberto esse ciclo, ele tem uma expansão maior, né? Qualquer pessoa que esteja fora da universidade, enfim, que tem interesse nos temas, que tem interesse em aprender mais sobre o empreendedorismo, pode estar acessando o canal e também tem as outras lives ficam salvas, né, Alexandre, se eu não me engano. Então, se tipo a pessoa perdeu o anterior e queria se interessa pelo tema, ela pode assistir. Sim, então todas salvas, né? Bem guardadinhas. Show. Pois é, então é isso, galera. Hoje a gente vai falar sobre design thinking e design sprint. Eu queria só que me confirmassem se está aparecendo aí o slide. Tá perfeito. Pronto. Então, como o Alexandre já falou, o tema de hoje é design thinking e design sprint, duas abordagens aí bem interessantes, bem atuais no mercado
e que muitas empresas adotaram, utilizam hoje muitos como suas técnicas de inovação e de imersão dentro das próprias organizações. E aí, de início, eu coloquei aqui uns tópicos que a gente vai falar. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre conhecer como é que isso anda atualmente. Vamos falar sobre o conceito de design thinking, suas abordagens, design sprint, e aí sobre suas diferenças, semelhanças, dicas, enfim. Então, vai ser um papo bem legal, onde a gente vai conseguir destacar aí os seus principais pontos, as suas principais informações que esses dois conceitos trazem. E aí, de início, eu queria fazer uma perguntinha para vocês que estão aí assistindo. Queria que quem pudesse responder aí no chat sobre a forma que você resolve seus problemas. Como que vocês fazem para resolver os problemas de vocês? E aí, esses problemas podem levar no âmbito geral. Como é que você faz para resolver qualquer tipo de problema, independente se ele seja um problema pessoal, seja um problema dentro da empresa, na faculdade, enfim. Se os professores também quiserem falar, a forma é interessante também. Bom, depende. Bom, se for uma pergunta, bom, depende do problema, né? Às vezes tem alguns problemas que eu acho que exigem mais alguma espécie de planejamento, né? Outros, eu vou confessar, alguns eu aplico o algoritmo que as pessoas conhecem, que é o avestruz, né? É o algoritmo que diz, você não tem problema, né? Mas às vezes não é uma boa solução. Agora tem uns que, né, Ana, que realmente a gente tem que ter um planejamento, né? Tem que ter uma coisa Sim, que tem que ser a longo prazo, né? isso. Realmente, eu acho que essa pergunta de início, às vezes a gente fica até com dificuldade de respondê-la, né? Por conta que existem problemas de diversas maneiras, de diversos contextos, e a gente resolve tanto no automático que você acaba sem saber, né? Mas como é que eu resolvo meus problemas? Você resolve tão no automático que isso às vezes não fica tão claro. E aí, partindo disso, eu queria saber primeiramente, né, sobre realmente como as pessoas resolvem os problemas. Tem algum comentário, Alexandre? Tem a Denise Rícia, que ela está dizendo, criando soluções para eles, focar na solução sempre. A Certo. Rosineide, eu fico pensando e tentando achar saída, né? Ela disse. O Igor Cavalcante, né? Eu penso nas possíveis maneiras de resolver. Eles comentaram aqui. Pronto. É basicamente isso mesmo, é basicamente como a maioria das pessoas resolvem seus problemas. Primeiramente, pensa realmente no que é o problema em si, para depois agir para uma solução. E por que eu trouxe essa pergunta de início, né, logo na introdução? Para a gente entender um pouco sobre como nós solucionamos problemas no cotidiano. E aí, baseado nisso, eu trouxe um estudo em que ele elenca 7 tipos de soluções que as pessoas fazem para resolver qualquer tipo de problema. E aí é bem no geral mesmo. E aí a primeira é usar a intuição, né? Que é algo, acho que é quase inerente a gente, não tem como você, pelo menos, identificar um problema sem utilizar a intuição. Então, é algo automático. Primeira forma que você que você vê, você identifica o problema em si. E aí, o segundo tópico seria a identificação melhor do problema. Após você ver que aquilo é um problema, mas calma aí, vou sentar um pouco, vou ver realmente onde é o problema em si. Eu vi que tem um problema, mas não estou sabendo direito o que é. Um terceiro seria a famosa pesquisa no Google, né? Quem nunca? Quem nunca pesquisou no Google aí para ter problemas, desde um problema doméstico, a luz queimou, até um problema, enfim, num teste de código, em qualquer outro tipo de coisa, a gente vai direto para o Google. E aí o quarto passo que as pessoas utilizariam era reavaliar o problema. Se esses 3 passos anteriores eles não deram certo, o quarto passo seria rever o problema e tentar outra solução de alguma forma. O quinto seria pensar exaustivamente, quando você
fica ali vidrado naquilo, enquanto você não consegue resolver, você fica pensando como que resolver aquilo até uma hora ficar exaustivo. O sexto seria uma distração, após você pensar muito e não conseguir utilizar outros métodos, se distrair um pouco com alguma outra atividade para depois voltar para aquele problema e tentar resolvê-lo. E, por último, juntar-se com outras pessoas. Então, as pessoas, elas veem como uma das últimas alternativas para resolver seus problemas, falar aquilo para as outras pessoas, para que outras pessoas possam ajudar elas a resolver. E aí, por que esses 7 pontos de como a maioria das pessoas resolvem seus problemas, né? Porque a gente vai falar de 2 abordagens de pessoas, tanto o design thinking, principalmente, e o design sprint, mas principalmente o design thinking, que fala mais sobre isso, como essas pessoas, como você vai falar de 2 abordagens que são voltadas justamente para isso. Primeiro você tem que entender como que isso acontece, né? Como a maioria das pessoas fazem para entender a importância da metodologia em si. E aí tem uma frase bem interessante do Albert Einstein, que ele diz assim, que nós não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando criamos. E aí a gente fica meio assim, mas como que a gente vai usar o mesmo pensamento se é algo que está ali e não tem como é algo independente de mim, né? Foge do controle. O meu pensamento não tem como controlar. E aí é baseado em características como essa que existe na frase, que existem esses tipos de abordagem, principalmente de design, para tentar resolver problemas que às vezes a gente não consegue enxergar uma solução além do que está ali dentro do nosso contexto, do nosso cotidiano, porque o que forma as nossas experiências, o que forma os nossos conhecimentos, é tudo que a gente vivencia, a nossa cultura, as nossas formações, enfim, o âmbito familiar, tudo isso influencia. E aí, como ele diz aqui na frase, como que a gente vai resolver um problema com o mesmo pensamento do problema que criamos? E aí, baseado nisso, eu introduzo falando sobre o design thinking, que o design thinking, ele vem, um dos seus principais pontos é justamente para isso. E aí o Tim Brown, que ele é um dos grandes idealizadores aí do design thinking, autor do livro Change Be Design, que ele fala que ele conceitua design thinking como uma abordagem antropocêntrica para a inovação, que usa ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso dos negócios. Então, o Tim Brown, ele fala basicamente que o design thinking ele é uma forma de resolver problemas, desenvolver produtos e pensar em projetos baseado no processo cognitivo que os designers usam, mas que isso seja voltado para as pessoas, ou seja, uma filosofia centrada para as pessoas que requer verdadeiramente o seu público-alvo. Então, de início, esse é o principal ponto do design thinking, ele é centrado em pessoas. E a primeira coisa para aplicá-lo, você tem que conhecer verdadeiramente o seu público-alvo para estabelecer com eles um sentimento de empatia, com o objetivo de oferecer soluções que tenham um sentido real para quem for utilizar. E aí, falando um pouco sobre o design thinking, ele surgiu, ele, na verdade, o seu termo, né, ele foi criado em 1980, mais ou menos por esse período. E aí, a primeira vez que ele foi utilizado nesse período foi pela empresa IDEO, que aí, a partir desse período, o termo design thinking ele se popularizou mais. Por que ele se popularizou tanto? Por conta que a IDEO é uma empresa a empresa americana bastante conhecida no ramo de design e inovação. E ela passou muito a utilizar o design thinking e a disseminar essa abordagem, trazendo como proposta que o design thinking ele propõe que todos os problemas, independente da área de atuação, sejam vistos com uma questão de design. Mas design thinking em si, a sua filosofia, no geral, já é utilizada há
100 anos atrás, há muito tempo, por conta que há muito tempo atrás as pessoas já pensavam numa forma de desenvolver qualquer coisa que seja centrado nas pessoas. Mas, assim, o termo design thinking, ele é oficialmente batizado na década de 1980, principalmente por essa empresa aqui, que é a IDEO. E aí, o que é que essa abordagem faz, como ela é, enfim, o que é que a gente precisa para entender? Primeiramente, o design thinking, ele é uma abordagem que se delineia em 5 etapas, que são as etapas que garantem você aplicar. E aí, desde já, eu já quero esclarecer que o design thinking, essas etapas que ele utiliza não são etapas que existem certos métodos para aplicar. Ou seja, as etapas, elas querem dizer o que deve ser feito em cada etapa, mas, assim, não o como fazer. E aí, por isso que é uma abordagem tão abrangente. E aí, de primeira etapa, a gente tem a empatia, que esse estágio ele é destinado a entender melhor o problema que você deseja conquistar. E aí, dentro dessa etapa, inclui consultar especialistas do assunto, envolver-se mais na questão para entender melhor o problema em questão, além de trabalhar com um grupo para assim ter a compreensão mais profunda de tudo que está envolvendo aquele problema. Então, é você realmente se colocar no lugar do usuário, do que vai adquirir aquele produto, se você está resolvendo um problema, é da pessoa que vai solucionar, que vai receber aquela solução. Então, esse primeiro estágio, ele é realmente de empatia, de você se identificar com o próximo e tentar entender ali o que ele está sentindo. E aí, a empatia, esse estágio de empatia do design thinking permite que os design thinkers, né, que são os profissionais que trabalham com isso, entendam as necessidades relacionadas com o problema, além de deixar de lado suas suposições pessoais, ali um pouco das suas opiniões pessoais, e tentar ver mais o lado do próximo. E aí, nesse estágio, são coletadas uma quantidade bem grande de informações, para que no próximos estágios essas informações elas possam ajudar a definir o problema e entender como lidar com ele. E aí, de segunda etapa, tem a definição, definir que durante esse estágio do processo de design thinking, você reúne todas as informações obtidas durante a etapa de empatia. E aí, nessa etapa, o que é que vai acontecer? Essencialmente, vai acontecer uma análise dos dados para melhor concretizar os problemas que a equipe definiu até o ponto anterior. E aí, esse estágio, ele vai ajudar muito a equipe a reunir ótimas ideias e atender como usá-las efetivamente. E aí, a partir daqui, a equipe que está trabalhando com essa abordagem, ela vai avançar para o terceiro estágio, que é de idealizar. Que aí, nesse terceiro estágio, todos os pensadores de designs, eles começam a usar as informações dos estágios anteriores para gerar as ideias lógicas. Ou seja, a partir daqui a equipe vai começar a criar ideias que podem estar prontas para uso, ou talvez criar ideias que talvez nem possam ser utilizadas, possam ser ideias que forem ignoradas. Mas o principal objetivo dessa etapa de idealização é permitir uma maneira de alternativa para resolver os problemas. Então, é como se fosse um modelo de brainstorming, certo? Um jogo de ideias, onde qualquer ideia é bem-vinda, e a partir disso, quando você coleta, a equipe ela coleta esse conjunto de ideias, eles vão selecionar as que melhor idealizam para resolver o problema. Então, o importante durante essa fase é que a equipe ela gere muitas ideias para que assim tenha muitas opções de escolha para iniciar a próxima fase, que aí a próxima fase já é a fase do protótipo, que aí durante esse estágio a equipe ela vai trabalhar na criação de vários produtos baratos com recursos específicos. E aí isso permite que os profissionais de design thinking investiguem
possíveis soluções para os problemas que foram identificados nos estágios anteriores. E aí, o que é que essa etapa de prototipação ela quer? Criando vários produtos baratos. É que a cada protótipo, a equipe ela vai investigar diferentes aspectos do problema. E aí, assim, ela vai poder explorar como cada um dos protótipos solucionaria o problema em questão. E também permite que, os problemas que foram solucionados ou não, nos protótipos possam se consertar. Então, apesar de ter vários protótipos em si, vários produtos baratos ali, a equipe também está disposta a consertar certos tipos de protótipos que tiveram uma leve aceitação, mas que precisam ser refeitos de alguma forma. E, por fim, no último estágio, chamado de teste, durante esse estágio, os design thinkers, eles testam seus protótipos feitos no quarto estágio de prototipação, e aí vão ver o que é que esses protótipos, eles resolvem, eles lidam com o problema que analisaram inicialmente nos estágios 1 e 2. Então, nessa etapa, a equipe pode e fará alterações e aprimoramentos para tornar o produto mais polido para as suas necessidades. A ideia aqui não é ter um produto altamente complexo, com muita coisa, além do que é possível para resolver o problema. Se é um problema, vai resolver aquele problema. Se é um produto que tem algumas necessidades, vai resolver aquelas necessidades. Nada mais do que aquilo. Não é para abranger muita coisa. E aí, esse processo, ele também permite que volte às etapas anteriores, possam revisar informações para obter os melhores resultados para o produto final. Então, essencialmente, a equipe ela pode continuar fazendo isso até resolverem o problema ou ficarem satisfeitos com o produto. Então, a finalidade é essa, de realmente ficar satisfeito com o resultado final. E aí, todo esse estudo de empatia, definição, idealização, prototipação e teste, ele foi bem descrito e bem analisado, principalmente pelo Instituto de Design de Stanford, que também apoiou muito e levanta muito a bandeira de Design Thinking até hoje. Então, em resumo, o modelo dos 5 estágios ele é o seguinte: empatia, que é onde você aprende sobre o público para quem você está projetando; a definição, que é quando você constrói um ponto de vista baseado nas necessidades e nas percepções do usuário; a idealização, que é quando ocorre um brainstorm, um jogo de ideias para criar soluções criativas; o protótipo, que cria uma representação de um ou mais de suas ideias para mostrar aos outros; e o teste, que é para retornar ao grupo de usuários original e testar as ideias para obter feedback. E aí, a partir disso, a gente percebe que o Design Thinking ele passa não a ser uma metodologia que tem processos bem definidos, mas sim que traz uma abordagem com filosofias para que você entenda o que deve ser feito em cada processo. E aí, dentro desses processos, cabe a equipe, cabe o conjunto de pessoas que está trabalhando sobre isso, idealizar da melhor forma como cada etapa deve ser feita. E aí, pensando nisso, pensando em design thinking, em processo centrado em pessoas, foi criado pela Google Ventures um projeto cujo seu objetivo era ser uma metodologia ágil e prática. E aí, ele tem como base e como modo de pensar o que foi proposto pelo design thinking. E aí, mas por que tem como base o design thinking e não pode ser executado apenas o design thinking? Para que foram criar algo que basicamente é semelhante ao design thinking? Porque essa abordagem ela foi formulada para estimular a colaboração entre os diferentes integrantes da equipe envolvida. Então, devia ser um método, eles queriam um método, queriam um desenvolvimento de algo que tivesse um cronograma de atividades rigorosos, que tivesse semana intensa de trabalho e que fosse colaborativo. E que fosse também suficiente para que a equipe ela escolha, ela entenda o problema,
ela construa o protótipo e teste e valide as soluções. Então, trouxeram a filosofia do design thinking, mas colocaram algo mais metodológico, né, mais com práticas ali bem mais formalizadas. E aí, esse projeto da Google Ventures, ele se chamou de Design Sprint. E aí, a partir disso, o Design Sprint, que foi adotado primeiramente pela Google, se expandiu após a empresa explanar para o público, para o mercado, como era essa abordagem, essa metodologia ágil, e praticá-la dentro da empresa. E aí, daí então, o Design Sprint, perdão, ele foi disseminado assim também como o Design Thinking em outras empresas e se tornou também disseminado de uma forma de muito sucesso e bem alinhada ao que o Design Thinking diz. E aí, como conceito, o Design Sprint, ele é uma metodologia ágil, de início, que é focado em elaborar uma solução de design para um determinado desafio. Então, a gente tem aqui uma metodologia, diferente do Design Thinking, que é participativa, ou seja, os integrantes de todas as equipes multidisciplinares precisam criar juntos, num período de 40 horas, ao longo de 5 dias de trabalho intensivo. Então, durante esse período, aplicam estratégias de inovação, negócios, ciência do comportamento. E aí, como é que o Design Thinking se casou com o Design Sprint? Porque o Design Thinking, ele foi adotado pelo Design Sprint, tudo que era necessário para aperfeiçoar essa ideia de metodologia ágil. Então, o emprego do método, ele começa logo após a definição do problema a ser solucionado. E aí, feito isso, reúne-se o time em um ambiente com material necessário para desenvolver o projeto e iniciar suas fases. Então, aqui a gente tem uma metodologia que está proposta, já tem uma elaboração feita, que é apenas aplicável, que segue os princípios do Design Thinking. E aí, o Design Sprint, ele é proposto no desenvolvimento em fases, que se elaboram em 5 fases, e aqui eu trouxe algumas características da própria metodologia. Primeiro, que ela é uma metodologia participativa, como também no Design Thinking, o Design Sprint, ele promove essa participação entre a equipe, em conjunto. Ele também quer saber a definição do problema. Então, o design Sprint também tem essa preocupação de definir bem o problema, aplica as estratégias de inovação, a inovação é bem vista e bem aceita dentro do Design Sprint, por conta que é um projeto rápido, de 40 horas, em 5 dias, mas que as estratégias de inovação são sempre bem aceitas. E o desenvolvimento em fases, como eu já tinha dito, o Design Sprint, ele se move em 5 fases, em que essas fases, elas são designadas basicamente da segunda-feira à sexta-feira, já que o projeto é de uma semana. E aí, de início, da segunda-feira, a gente tem a fase que é chamada de unpack, que significa desempacotar. E aí, em Design Sprint, desempacotar, esse unpack, ele equivale a externar todo o conhecimento sobre a ideia inicial. Então, cada pessoa, cada expert que domina o assunto da área e o alinhamento perfeito de todos é essencial para o sucesso do programa. Então, todo mundo se junta para tentar extornar todo o conhecimento sobre aquela ideia inicial. E aí, a questão dessa segunda-feira, dessa primeira etapa, é alinhar tudo com atividades que facilitam o trabalho, como expressar a voz do consumidor, definir métricas, desconstruir um produto final. Enfim, para criar dinâmicas que possibilitem a união dos diversos tipos de competências em prol de um único objetivo. E aí, no segundo dia, a gente tem o sketch, que é quando os participantes eles rabiscam as ideias, trabalham individualmente as possíveis soluções. Então, nesse segundo dia, a intenção é explorar um número máximo de saídas para o problema, sem muita especulação com o grupo, ou seja, de uma maneira mais individual. E aí, depois dessa etapa, chega a hora em que todos analisam os sketches e discutem de que forma os conceitos podem funcionar.
No final, estrutura-se uma maneira de selecionar as melhores soluções democraticamente. Então, de uma forma mais generalizada, não sei se seria um termo correto, mas o sketch ele se assemelha muito com o brainstorm dentro do design sprint. E aí, no terceiro dia, é o dia de decisão, né? É quando o grupo ele vai ter uma coleção das melhores propostas para escolher. E aí, o objetivo desse dia é que sejam selecionadas as melhores decisões em si. Então, a partir do momento em que tem uns sketches e selecionam várias, ainda nesse dia vai acontecer um afunilamento de ideias. E na quinta-feira vai ser o dia da prototipação. E aí, nesse dia, o objetivo vai ser prototipar apenas uma delas. E aí, a tarefa é filtrar ao máximo essa prototipação em si, para que ela seja o mais fiel possível ao projeto ou ao problema que eu estou enfrentando. E, por fim, na sexta-feira, chega o dia de testar o produto com os potenciais usuários em sessões individuais. Então, o protótipo ele vai ser apresentado para que o usuário interaja e devolva o feedback em tempo real, demonstrando o que gostou e o que precisa ser melhorado. E aí, por fim, a equipe ela se reúne para discutir o retorno dos usuários e analisar se o produto é viável ou não. Então, dessa maneira, o modelo já estudado e testado pode ser um ponto de partida para o produto final acabado e de acordo com as expectativas geradas. E aí, às vezes vocês podem estar se questionando se a limitação de tempo que o método Design Sprint traz é benéfico ou não, porque ele traz algo bem fechado, né, durante 5 dias, 40 horas, para tentar rodar esse tanto de coisa. Parece ser contraditório, já que o propósito dessa metodologia é criar algo definitivo. Mas essa restrição, ela acontece porque ela também é capaz de motivar mais a equipe em razão da energia e do movimento exigido para que o trabalho seja concluído. Então, a ferramenta ela é dinâmica, ela é intensa, inovadora e dispensa muitas burocracias. Então, é uma chance de provar algo novo com economia de tempo muito grande. E agora, pode surgir aquela questionamento na cabeça, né? Qual devo utilizar? Falou de design thinking, que é centrado em pessoas, falamos de design sprint, que também traz essa abordagem, um é baseado no outro, os dois se casam, como eu vou utilizar tudo isso? Enfim, fica aquele questionamento na nossa cabeça, sem saber qual abordar, qual utilizar e como aplicar o método em si. Então, eu trouxe aqui um direcionamento e as diferenças entre cada um e quais são as principais características entre design thinking e o design sprint. E aí, de início, falando um pouco sobre um tópico de tempo e abordagem sobre as duas. Primeiro, que o design thinking ele mostra exatamente o que você precisa fazer. Então, como é uma ferramenta, onde é uma forma de enxergar os problemas e soluções, não tem um cronograma definido como a gente tem dentro do design sprint, né? Ele pode ser utilizado em desafios mais complexos, porque é algo mais amplo e que só traz a ideação em si, não traz aquele cronograma. Por isso, permite um estudo mais aprofundado dos problemas e das ideias, o que também vai demandar mais tempo de dedicação da equipe envolvida. Então, com a filosofia, o design thinking ele não oferece uma forma sistemática de abordar os desafios na prática. Já o design sprint é uma metodologia que divide em 5 etapas bem claras, que devem ser executadas ao longo da semana, uma por dia. E aí, desde o início do design thinking, no primeiro dia você já começa entendendo o problema, vai passando pelo esboço, tem a discussão de possíveis soluções, constrói um protótipo, até que chega na parte de testes e de avaliações de resultados. Então, essas já são duas diferenças grandes entre as duas abordagens. E falando um pouco sobre etapas e métodos,
O design thinking, ele tem uma forma, ele é como eu já tinha dito, ele é uma forma de enxergar problemas e ele pode utilizar algumas ferramentas diferentes na sua aplicação. Então, ele está bem aberto a tudo. Há muitas coisas que podem se adequar, não tem algo definido. Que aí, dentro do design thinking, você pode utilizar um brainstorm, a construção dos protótipos, um pensamento mais visual, com ideias, desenhos, e colocar-se ali no lugar do usuário para realmente você ver uma situação mais simulada realmente. E já o design sprint, como ele é executado em uma semana, ele conta com etapas. E aí ele já tem essas formas de aplicação diferentes do design thinking, porque ele já, no primeiro dia, ele já mapeia, define, esboça soluções, decide, protótipa e teste e valida, e tudo isso bem definido, bem claro dentro da metodologia. E aí, o design thinking, ele também traz esses dois tópicos, né? Que ele é feito basicamente para que quando você tem um problema, que ele tem uma dimensão muito grande, que talvez não saiba nem realmente o que é que o problema traz em si. Então, de modo geral, ele vai ser utilizado, ele é uma ótima recomendação quando a gente está numa fase de compreender a dimensão do problema, quando tem sim um problema bem complexo. E aí, quando temos um desafio complexo e queremos desvendá-lo, o design thinking ele se torna uma abordagem bem interessante. Ou seja, ele é algo que vem antes da solução. Existe até um termo chamado problem space, que é onde o design thinking ajuda muito, pois é no momento dos questionamentos, das técnicas exploratórias e criativas que são bem abertas e são muito bem-vindas dentro da metodologia. E aí, normalmente, por que esses desafios complexos são bem interessantes para utilizar essa abordagem? Porque eles estão fortemente ligados a comportamento, emoções e hábitos humanos. E aí, eles também estão conectados à alta velocidade de desenvolvimento e de mudança no mundo, como as tecnologias, mudança de cultura, enfim, e outras vertentes que a gente não pode controlar. Então, essa solução, logo para você encontrar soluções para esse tipo de vertentes que não é possível controlar, deve haver vários ângulos de visão. E já o design sprint, a gente tem uma ferramenta que é muito bacana para solucionar desafios de forma colaborativa, que esses desafios, porém, eles devem ser bem recortados para que a resolução caiba ali no tempo disponível. Então, de modo geral, o design do design sprint, ele pode ser utilizado muito para acelerar alguma ideia ou algum insight que já tenha se conhecido minimamente, e também para validar alguma hipótese. Então, no design sprint, você já tem essa percepção que ele pode ser utilizado também quando já se tem ali algo mais definido, mesmo que seja mínimo, mas que já tem algo mais definido do que quando você vai para o design thinking e você tem algo bem mais complexo, que deve haver um estudo bem maior. E quando não usar as abordagens, né? Quando não utilizar. Primeiro, quando no design thinking, quando você já tem uma solução definida. É simples, quando você já tem essa solução já bem definida, ou já possui um resultado fixo esperado, não é recomendado que use o design thinking. Por quê? Porque essa fase de identificação do problema ela já passou. Então, ela já validou hipóteses, você já basicamente já sabe o que é o usuário, o que é o consumidor, no momento que ele chega, o que ele está aceitando. Então, na fase de execução, você precisa de outras abordagens de atuação, como, por exemplo, o Lean Startup. Mas o design thinking ele já não seria tão interessante nesse contexto. E aí, ele também não é interessante porque as pessoas têm muito essa mente de que o design thinking é uma solução de criatividade, é para você se tornar criativo, para trazer soluções criativas. E aí eu até concordo na parte de trazer soluções mais criativas, ele tem essa característica bem forte. Mas esse erro comum que as pessoas
pensam de que para tornar-se criativo você deve utilizar o design thinking, não é bem assim, porque o pensamento é tentar fornecer ali o maior conjunto de contextos, o maior conjunto de opiniões e de formulação de ideias para que seja resolvido aquele problema. Então, ele é um pensamento que tenta alcançar um caminho mais organizado, usando sim a criatividade, mas o processo ele serve para ajudar e facilitar a criatividade, não para tornar alguém criativo. E o design sprint, ele não é interessante quando você fala de um assunto que é totalmente desconhecido. Então, ele não é recomendável para isso, porque, nesse caso, é melhor levar mais tempo gerando conhecimento necessário. Então, quando você não tem um assunto que, pelo menos as pessoas que estão dentro daquele projeto, que estão tentando resolver aquele problema, não conhecem muito bem ele, o design sprint não é bom porque ele é algo bem curto, é um prazo de uma semana para que tudo aconteça dentro dessa semana. Então, é uma semana bem intensiva. Então, não é interessante trazer um assunto desconhecido porque não vai chegar ao produto, ao protótipo de teste final, porque não existe ainda aquele conhecimento que seja necessário para aplicar a metodologia. Então, não fica interessante em relação a isso. E também quando se tem uma entrega definida, quando já está definido o que fazer para resolver uma necessidade da dor do usuário, ou quando também já está definido como entregar isso da maneira mais adequada, você não precisa utilizar essa metodologia, porque você já tem tudo isso já bem definido e não há necessidade de utilizar uma metodologia que vá, talvez, descobrir ou solucionar a mesma coisa que você já sabe. E aí, por onde começar, né? Como a gente já falou aqui sobre as duas abordagens, falamos sobre suas diferenças e semelhanças, de quando usar e quando não usar. E aí, qual a melhor forma de utilizar as duas abordagens? Se você está começando um projeto ou uma ideia nova e ainda não conhece muito sobre o cliente, sobre o usuário, sobre a sua dor, sobre o contexto que ele vive, o design thinking é mais recomendável a ser aplicado, por conta que ele vai definir melhor o escopo do projeto, porque ele chega bem no início e vai entender melhor o problema, vai entender as pessoas e a partir disso que o projeto em si ele vai andar. Mas já se você já tem um conhecimento de quem é o seu cliente ou usuário e quiser validar uma hipótese, acelerar uma ideia ou uma nova funcionalidade e não souber como fazer isso, como continuar com esse projeto, aí o design sprint já é a melhor solução, por conta que você já tem mais ou menos em mente de o que tem que ser feito, mas não sabe como vai fazer. Então, esse conhecimento prévio no design sprint, ele já aborda maior porque ele já tem a metodologia já bem pré-delimitada e isso vai ajudar bastante. Tem um autor de um livro que ele é até da agência AgSmart, que é uma agência também de marketing, que é o Jonathan Corten, que ele faz uma analogia muito interessante sobre as duas para você entender bem o conceito de cada um e saber diferenciá-las. A analogia que ele utiliza é que ele diz que a culinária ela ajuda a entender melhor a diferença dessas duas, porque ele diz que design thinking é como fazer um curso de culinária, onde a gente vai aprender a cozinhar macarrão, cortar cebolas, enfim, vai aprender diferentes técnicas de culinária. E aí, se durante o curso não lhe derem uma receita, você aplicará esse conhecimento como você quiser. Você pode criar receitas, você pode inventar novos pratos, enfim, você vai ter que usar ali a sua criatividade para conseguir melhorar ou manipular todas as receitas, todas as técnicas que você aprendeu dentro do curso. E aí é aquela coisa, né? O resultado pode ser bom ou não. Então, o design thinking, ele não traz essa certeza de que o resultado vai ser maravilhoso só por conta que você está pesquisando mais, porque você está conhecendo as pessoas. A chance é maior disso acontecer? Sim, mas isso não quer dizer que 100% das soluções propostas com design thinking, isso vai ser bom, vai ter um resultado legal.
E aí, já o design sprint, ele fala que é como se fosse uma receita, é como se fosse um passo a passo, onde pode se aplicar várias técnicas do curso de culinária para cozinhar algo realmente bom. Então, você já tem uma receita pronta ali, e aí você vai fazer. E aí, essa abordagem eu acho bem interessante, porque dá para ver como essas duas abordagens elas são muito focadas nas pessoas, muito focadas em resolver o problema e como elas se casam. Porque existe também esse tabu de que, não, se eu uso o design thinking, eu não preciso usar sprint, elas duas não dão certo, mas elas se casam muito porque uma traz essa questão da idealização e a outra, se você está com algo que precisa ser feito mais rapidamente e que já tem em mente o que deve ser feito, ela vai te ajudar a executar essa ideia. E aí, uma dica para quem gostou do tema, para quem achou interessante e quer saber mais sobre um tema ou sobre o outro, existe esse livro muito interessante e bem conhecido do Tim Brown sobre design thinking, que ele fala bem detalhadamente, de uma forma bem coloquial, sobre a abordagem. E também um livro do Jake sobre a sprint, que ele fala que é até um método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Então, são dois livros interessantes que, para quem se interessou por algum das abordagens, é interessante ler, porque ele vai trazer de uma melhor forma e bem mais detalhado sobre o que é as duas abordagens e como você pode aplicar ela melhor. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado sobre as duas metodologias que a gente falou hoje, que elas possam agregar de alguma forma aí na vida de cada um que está assistindo, ou então apenas ampliar mais o conceito das abordagens que existem entre si. São duas abordagens muito utilizadas, principalmente o design thinking, ele é muito utilizado hoje dentro das empresas. Basicamente, a maioria das empresas que possuem centros de inovação utilizam muito essa abordagem, e é algo realmente bastante interessante, que vale a pena dar uma olhadinha a mais e estudar mais um pouco sobre elas. E muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito interessante a apresentação. Você pode imaginar aí vários aplausos, né? Vou pedir ao pessoal do chat aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar, tá certo? Aqui a gente tem um delay, Ana, tá? A gente tem um delay aí de 30 segundos para o chat aí do YouTube, né? Então, demora um pouquinho, mas vai aparecer aí, tá certo? Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no chat, né? Que aí a Ana vai responder daqui a 30 segundos, tá certo? Ana, eu tenho uma pergunta, né? Por exemplo, Sim, pode fazer. No ambiente de hackathon, né, que normalmente vai lá uma empresa, coloca lá um problema e dá um intervalo de tempo para a pessoa responder, para a pessoa tentar resolver, né? Tipo, empresa X está com problema Y e lança um hackathon, que aí forma os times, e aí a gente tem que ver qual é que tem a melhor ideia, né? Qual seria dessas metodologias que, nesse caso, se aplicaria nisso? Qual seria... Muito bacana a pergunta, né? Realmente, hackathon é algo que dá bastante para aplicar. Assim, Alexandre, na minha percepção, vai depender muito do tempo de hackathon, porque às vezes tem hackathons que são muito rápidos, né? Às vezes é um dia intensivo, 2 dias, mas tem deles que duram muito mais. Então, se for um hackathon que dure pouco tempo, que é o que acontece na maioria, eu acho que o design sprint seria a melhor forma de abordagem aí para utilizar, já porque ele já tem tudo bem sincronizado, bem detalhado, que dá para entender melhor do que o design thinking, que é algo que você vai ter que pensar mais, vai ter que ter uma pesquisa maior, né? Ele traz esse tempo de pesquisa maior. E aí, mas ainda existem dois porquês que podem ficar ainda em conta. Porque se você tiver uma solução, ou então se você já tiver um problema bem definido, e ali já sabe o público-alvo bem definido, o design sprint é perfeito. Mas se ainda isso está muito vago, o design sprint não vai servir de muita coisa. Então, já aí
a abordagem do design thinking já é melhor por conta que ela vai pensar desde o início, da primeira fase. É justamente essa foi a minha dúvida por causa do fator tempo, né? Porque o fator Isso. tempo Uhum. é um fator complicado, né? Então, realmente, no hackathon, realmente o tempo ele teria que ser crucial para decidir, né? Então se eu quero, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero pesquisar algo que seja inovador. Então, desses métodos aí, qual que eu devo procurar seria o thinking. É isso que eu... Isso, é. O thinking, que aí é voltado à inovação, que é algo que realmente eu tenho que construir uma solução com o meu time, né? Isso, é. O design thinking, o legal dele é porque ele traz muito essa solução do zero, né? Traz muito a questão da inovação e da criatividade, porque existe muito uma concepção das pessoas, é uma pesquisa bem analisável, que vão colher ali muitas das respostas de pessoas, de um público que interessa muito para aquela solução. Então, a chance de ter algo bem mais detalhado e que o cliente ou as pessoas fiquem mais contentes com o resultado final é maior. Só que aí vai a questão, você deve ter também, ele também necessita de uma equipe técnica muito experiente ali no assunto que está se tratando, também exige também um certo esforço maior do que a de design sprint. Inclusive, o design sprint, ele é muito utilizado para startups. As startups utilizam muito essa metodologia por conta que ela é bem rápida, né? E, tipo, para testar novos produtos, principalmente produto mínimo viável, é bem interessante a partir do design sprint. Ah, certo. Temos uma pergunta aqui da Rosineide, né? Será que empresas pequenas já fazem uso desse tipo de metodologia? Será que essas metodologias já são de conhecimentos de empresas pequenas? Sim. As empresas pequenas, na verdade, principalmente o design thinking, que é mais, assim, mais disseminado do que o sprint, ele é bastante conhecido dentro do mercado. Talvez a empresa pequena ela possa ainda não aplicar, ou talvez não possa ver tanta importância ainda dentro da abordagem, ou talvez não tenha recursos ainda, os recursos são limitados e não possa investir tempo, dinheiro nesse certo tipo de abordagem. Mas existem sim muitas empresas, empresas de pequeno porte que utilizam, e as grandes investem muito mais, né? Por conta do que os recursos são bem mais expandíveis. Empresas, por exemplo, a Globo investe muito em design thinking, por conta de querer sempre inovar e trazer novos projetos para dentro da empresa. Certo. Bom, gente, se tiver mais perguntas, vocês podem colocar aí no chat, certo? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não tem perguntas novas. Eu achei curioso que esses processos, né, esses métodos, eles são bem parecidos, que, assim, quando a gente tá em engenharia de software, né, a gente vê muitos métodos às vezes, de organização de times, essas coisas, até da própria construção do aplicativo, né? Parece que tem uma inspiração de uma coisa e outra, não é? Às vezes até Isso. tem umas etapas até que se confundem, né, pelo visto. Sim, assim, existem muitas semelhanças, né, entre elas. Ali, talvez, a maioria dessas metodologias, elas se diferenciam pelas etapas ali, a forma que as etapas são priorizáveis, às vezes a etapa de teste, ela é bastante priorizável, ou talvez a etapa de solução, de rever essa solução como design thinking é mais priorizável. Então, varia muito só essa questão de etapas em si, a ordem delas, mas elas trazem muitos conceitos, muitas abordagens, como, por exemplo, brainstorming. Brainstorming a gente vê falar
em muitas metodologias e muitas abordagens sobre esse jogo de ideias, essas conversas, também o envolvimento de equipes multidisciplinares, são características que são bem comuns a elas. Pois é, justamente nessa parte de brainstorming, né? Porque em engenharia de software a gente tem muito essa parte, né? De gerar as soluções, né? As pessoas sentam numa mesa, conversam enfim, né? Aí aqui também a gente vê que tem tanto num como no outro, também tem essa ideia do brainstorm, né? Sim. O design thinking também, eu lembrei agora, ele é muito utilizado também, eu descobri um dia desses, que é muito utilizado também nas empresas que trabalham com experiência de usuário, né? Com UX, UI, é muito utilizado. Eu não sabia disso, e um dia desses eu estava assistindo algumas maratonas de experiência de usuário, e aí eles falavam muito sobre design thinking em todo o processo de construção de protótipo de aplicativo, de site, essas coisas. Eles estão desenvolvendo cada vez mais esse lado de empatia, né? De perceber, de ficar do lado do outro para entender melhor o que é que o usuário vai pensar, vai entender daquele projeto. Certo. Tem outra pergunta aqui da Rosineide, que Ana, você acha que se as pequenas empresas poderiam se beneficiar sobre essas metodologias, realmente trariam benefícios essas pequenas empresas, elas terem ciência dessas metodologias? Sim, na minha opinião, sim, por conta que durante essas abordagens, principalmente na área de design thinking, você não tem a oportunidade apenas de criar algo inédito, de inovar num produto, num serviço, que já é algo grandioso, mas também de você conhecer melhor o seu cliente, conhecer os seus comportamentos, enfim, a maneira de você fidelizar ele, de você se encontrar cada vez mais com ele, é bem maior do que se você não utilizar nada ou utilizar alguma abordagem que não vê esse lado do cliente, né? Porque tem muito isso hoje em dia. As empresas estão cada vez mais buscando por forma de dados, por entrevistas, da maneira que for, tentar chegar cada vez mais perto do cliente e entender o que ele quer. Que a partir disso aí gerar ali as necessidades, gerar os desejos a partir do produto. Certo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Certo. Aqui foi só o comentário da Rosineide sobre uma empresa que ela teve, né? Que ela acha que talvez a questão da organização poderia ter impactado mais, né? Enfim, Sim. não tendo mais perguntas, eu queria agradecer novamente aí mais uma participação no ciclo de empreendedorismo. Foi sempre interessante, né? Todas as quintas-feiras, então a gente está sempre nesse horário, tá? Então, Ana, muito obrigado mesmo novamente. Certo? Por nada, eu também agradeço muito, agradeço ao pessoal que também está vindo aqui todas as quintas-feiras assistir. É um prazer, digo isso por mim, tanto pelos meninos, que eu sei que eles concordam dessa mesma opinião que a minha, de poder estar aqui disseminando, poder estar conversando sobre com as pessoas, sobre empreendedorismo, sobre alguns métodos, abordagens, e alguns temas que trazem que é muito importante e que é muito interessante ver que tem gente dentro da universidade que está interessada nisso, que está querendo ampliar os seus conhecimentos na área. E assim, eu garanto para vocês que, por mais que vocês não abram um negócio, não sejam empreendedores, ou vão trabalhar no mercado, na academia, enfim, no que seja, esses conhecimentos eles vão agregar muito para a vida de vocês. Por mais que seja indiretamente ou não, são conhecimentos que ficam ali e mudam a sua maneira de pensar, muda a maneira de se relacionar, de você entender as pessoas, de você entender o mercado, enfim. É realmente um divisor de águas nas nossas vidas, quando você tenta entender mais como acontece a gestão de negócios, como é o empreendedorismo ele é aplicado, isso tudo
é bem interessante e agrega muito. Pois, gente, sintam-se convidados, tá? Próxima quinta-feira aí tem mais. Se você perdeu dessas palestras do ciclo, elas estão salvas no canal, tá certo? Então, a qualquer momento vocês podem assistir, podem acompanhar o que já foi conversado. Vale muito a pena, é um conteúdo bem interessante, é um conteúdo que é bastante, digamos assim, é bastante novo, né, para quem está no meio do meio universitário, quem está também iniciando o próprio negócio, tem muito conteúdo que é bem interessante. Então, fiquem antenados aí, certo? E Pedir o pessoal para se isso aí. inscrever, né, ativar o sininho. Pois é, se inscreva no canal, coloca o sininho, dá um like, Compartilha. compartilha, né? Compartilha aí. Enfim, então, gente, eu gostaria de agradecer, tá? Eu gostaria de agradecer. Obrigado, Ana, foi sensacional. Gostaria de agradecer a presença de todos e é isso aí, né? Quinta-feira nós estamos aí de volta.